Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que por aí esteja tudo na paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, galera, para a gente responder uma bateria de questões sobre atalhos. Tema esse muito importante aí para a sua prova. E que particularmente eu acho um tema bem chato, porque você vai se deparar aí com uma grande quantidade de possíveis atalhos, porque existem os atalhos aplicáveis ao sistema operacional, existem os atalhos que são aplicados aos navegadores, e dentro da possibilidade dos navegadores, você tem atalhos para o Edge, o Google Chrome, o Firefox. Existem também os atalhos para programas específicos como o Word, PowerPoint, Excel, entre outros softwares. Então, desse modo, você acaba tendo uma grande quantidade, de atalhos que você vai se deparar nas questões, tem que aprender, decorar, enfim. Por exemplo, dentro do sistema operacional, o atalho Ctrl+Shift mais N, ele cria uma nova pasta. Já esse mesmo atalho, Ctrl+Shift mais N no Google Chrome, abre uma guia em navegação anônima. Então, além de você saber alguns atalhos, existe a possibilidade desses atalhos se repetirem em programas diferentes e você tem que conseguir fazer a distinção da funcionalidade de cada atalho no seu respectivo local. Então, vamos lá, prepara aí o teu material para você fazer as suas devidas anotações, e se no decorrer desse vídeo você encontrar alguma informação que agregou valor para o teu conhecimento, considere deixar o teu like e se inscrever no canal para fortalecer a nossa caminhada aqui na produção de conteúdo. E a nossa primeira questão já vai trabalhar exatamente com um atalho aplicado ao navegador, no caso o Google Chrome. E a questão diz o seguinte: em um órgão público, um servidor realiza atividades simultâneas de pesquisa e consulta de documentos digitais utilizando o navegador Google Chrome. Durante a execução dessas tarefas, ele mantém várias guias abertas para comparar informações entre diferentes páginas da internet. Ou seja, ele tem várias guias aqui, abertas no seu navegador, permanecendo em uma guia intermediária. Considerando os atalhos de teclado do navegador, assinale a alternativa que indica corretamente a função do atalho Ctrl+Shift mais Tab. Então, pessoal, esse atalho aqui nós já vamos ver exatamente na prática. Veja que nesse exato momento eu estou posicionado nessa segunda guia. E ao pressionar o atalho Ctrl+Shift mais Tab, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um deslocamento da posição da guia que eu estou tendo como referência, voltando, deslocando para a guia à esquerda. Então, você, por meio desse atalho, consegue se deslocar entre as guias. Estando em uma guia de referência, você volta para a guia à esquerda. E se você quiser voltar, no caso, ir para a guia à frente, você pressiona Ctrl Tab. Veja que eu vou retornar agora para a guia que eu estava. Então, Ctrl+Shift mais Tab, eu vou da guia atual que eu estou para a esquerda, e Ctrl Tab, eu vou da guia que eu estou atualmente para a direita. Então, sabendo dessa informação, veja o que diz aqui a letra B. Alterna para a guia anterior na barra de abas, movendo o foco para a aba à esquerda da guia ativa, que é exatamente isso que a gente acabou de visualizar, portanto o gabarito identificado aqui para a gente na letra B. E nessa questão, você basicamente aprendeu dois atalhos. Você tem a questão do deslocamento das guias indo para a esquerda, Ctrl+Shift Tab, e o deslocamento indo para a direita com o atalho Ctrl Tab, questão interessante. Na nossa segunda questão, pessoal, uma questão que a gente vai encontrar o gabarito já com base na informação da questão anterior, que, se você percebeu, eu fui um pouco além do enunciado da questão que trazia um atalho e acabei trazendo um atalho adicional já para ampliar o seu conhecimento. Então, eu gosto de fazer isso. Visualizar dentro da questão a possibilidade de uma questão lá na frente, que a banca possa trazer um novo conceito. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui nessa questão. No uso de aplicativos computacionais, os atalhos de teclado constituem recursos importantes para a execução rápida de comandos, podendo variar conforme o programa em utilização.
Considerando o navegador Google Chrome e o Microsoft Word, analise as partes que seguem. Então, a primeira parte diz o seguinte: no navegador Google Chrome, o atalho de teclado Ctrl Tab acessa a próxima guia aberta. Opa, informação verdadeira. Você viu que na questão anterior eu falei exatamente sobre esse atalho e, de fato, o atalho Ctrl Tab, ele faz um deslocamento para a próxima guia aberta dentro do navegador, então o item correto. A segunda parte diz o seguinte: no Microsoft Word, o atalho Ctrl Home move o cursor para o início da página seguinte. Então agora nós vamos visualizar esse atalho na prática para que a gente consiga entender o que é que a questão está dizendo. Então eu tenho aqui esse arquivo do Word, eu vou posicionar o cursor no final do documento e vou pressionar o atalho Ctrl Home e veja o que é que vai acontecer. O cursor ele vai ser posicionado lá no início do documento. Então veja que ele está aqui, ó, no final. Eu vou pressionar Ctrl Home e agora ele foi posicionado no início do documento. Então, retornando aqui para as nossas informações, veja que a primeira parte está correta, mas a segunda parte ela está errada, porque o atalho Ctrl Home ele move o cursor para o início do documento, para o início da página, e não para o início da página seguinte. A gente verifica que apenas a primeira parte está correta, portanto, o gabarito identificado na letra A. E a nossa próxima questão, mais uma questão sobre recursos do Google Chrome. Pausa o vídeo, faz a leitura do enunciado e durante a leitura você vai perceber a seguinte atividade realizada pelo servidor. Então, o servidor está fazendo uma navegação, em um determinado momento ele acessa um determinado site e depois ele pressiona a combinação de teclas Alt mais seta para a esquerda. Então, veja que inicialmente eu estava aqui, ó, na tela de pesquisa do Google Chrome, acessei o determinado site, assim como o servidor fez, e agora vou pressionar Alt mais seta para a esquerda. E o que é que vai acontecer? Eu vou retornar para a página anteriormente acessada dentro do histórico de navegação dessa mesma guia. Então, sabendo agora dessa informação, retornando para as nossas alternativas, veja o que diz a letra C, né? A utilização do atalho Alt mais seta para a esquerda vai resultar no quê? No retorno à página imediatamente anterior no histórico de navegação da mesma guia, que foi exatamente o que você acabou de visualizar. Portanto, o gabarito identificado aqui para a gente na letra C, mais uma questão interessante aí sobre atalhos do Google Chrome. E na nossa próxima questão, uma questão que você não pode nem sonhar em errar, essa daqui é para você não zerar a prova, hein? Durante a organização de arquivos no Windows, o usuário copia um documento de uma pasta para outra, utilizando os comandos Ctrl+C e Ctrl+V. Qual será o resultado dessa operação? Então, por meio do atalho Ctrl+C, ele faz a ação de copiar o documento e por meio do atalho Ctrl+V, ele vai colar o arquivo anteriormente copiado. Então, nós temos aqui para o nosso gabarito a nossa alternativa correta na letra A. Será criada uma cópia do arquivo na nova pasta. Então, na pasta A, ele selecionou o arquivo, pressionou Ctrl+C. Foi na pasta B, pressionou Ctrl+V. Agora, ele está colando, né, a cópia do arquivo anteriormente copiado. Portanto, gabarito identificado aqui para a gente na letra A. Questão tranquila também. E a nossa próxima questão, outra questão bacana, ainda sobre recursos do navegador. Veja novamente uma questão sobre Google Chrome. Então, pausa aí o vídeo, faz a leitura do enunciado. E o nosso primeiro item diz o seguinte: o atalho Ctrl+I pode ser utilizado para iniciar o processo de impressão de uma página exibida no navegador. E aqui, pessoal, nós temos outro atalho que você não pode nem sonhar em errar no dia da sua prova. Essa afirmação é falsa,
porque o atalho utilizado para você iniciar o processo de impressão de uma página no navegador é o atalho Ctrl mais P e não Ctrl I. Portanto, primeiro item errado. O segundo item diz que o usuário deve acessar o menu Configurações, sendo necessário navegar pela opção Inicialização para localizar o comando de impressão. Isso aqui a gente vai conseguir visualizar na prática, tá? Então, dentro do navegador do Google Chrome, você pode clicar nesses 3 pontinhos aqui e nós temos diretamente a opção de imprimir já nas opções. Veja que o atalho é o Ctrl P, confirmando a nossa primeira informação lá, como o atalho Ctrl I não é utilizado para realizar a impressão. E veja que se você vier nas opções de configuração, vindo aqui na opção de inicialização, nós não temos as opções para a impressão da página do navegador, nem a orientação de qual atalho é utilizado. Então, nós temos aqui o nosso segundo item também errado. Portanto, o nosso gabarito se encontra na letra C. Os itens 1 e 2 estão incorretos, né? Então, o gabarito identificado aqui para a gente já na letra C. E a nossa próxima questão, uma questão interessantíssima, com várias possibilidades aqui de atalhos aplicados ao sistema operacional Windows. No Windows 10, quando o usuário está na área de trabalho e não há janelas abertas, qual atalho de teclado permite abrir a janela com opções para desligar, reiniciar ou suspender o computador? Então, pessoal, para fazer essa atividade que o enunciado está falando para a gente, você pressiona a combinação de teclas Alt mais F4. Então, aqui está a janela com as opções para você desligar, reiniciar o computador ou suspendê-lo. Então, nós encontramos aqui o nosso gabarito na letra B. O atalho é o atalho Alt F4. Na letra C, o atalho Ctrl mais ESC abre o menu Iniciar. Ctrl mais ESC abre o menu Iniciar. O atalho Ctrl Shift mais ESC abre diretamente o gerenciador de tarefas. E na letra E, o atalho tecla do logotipo do Windows mais a letra R abre o executar. Então aqui, além do gabarito identificado para a nossa questão, nós temos ainda outros atalhos aí para você fazer as suas anotações, porque você pode se deparar com esses atalhos aparecendo aí nas questões, né, perguntando a sua respectiva função. Então, nosso gabarito identificado na letra B. Na nossa próxima questão, nós temos agora uma questão aplicada ao Word, também bem interessante, que diz o seguinte: no Microsoft Word, qual das seguintes opções é usada para inserir uma quebra de página manual? Então, o que é que esse enunciado está dizendo para a gente? Você está criando o seu arquivo no Word, em um determinado momento, você decidiu que essa página ela já chegou ao seu fim em termos de informações que você deseja adicionar. Veja que existe ainda um espaço aqui nessa página, mas você não quer mais digitar nada nessa página, você quer digitar na página seguinte. Então, você vai fazer uma quebra de página manual utilizando o atalho Ctrl Enter. Então, por meio desse atalho, o cursor agora é posicionado em uma nova página e a partir desse momento você pode dar continuidade à criação do seu arquivo. Então, voltando aqui agora para as nossas alternativas, nós identificamos o nosso gabarito na letra E, porque é por meio do atalho Ctrl Enter que nós aplicamos uma quebra de página no Word, gabarito identificado na letra E. O sistema operacional Windows 11 disponibiliza diversos atalhos de teclado que permitem executar rapidamente funcionalidades do sistema, contribuindo para maior agilidade no uso do computador. Considerando esse contexto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a função do atalho Windows mais E.
Então, pessoal, por meio do atalho Windows mais E, é possível que você consiga visualizar a disposição para a organização das janelas que estão abertas, ou seja, em uso no seu computador. E nós chamamos esse recurso de Snap Layouts. Então, aqui nós temos exatamente a disposição das janelas, como você pode escolher a forma de organização. Então, com a janela aberta, você pode posicionar o mouse e essas opções já vão aparecer, ou você pode pressionar o atalho, tecla do logotipo do Windows mais a letra Z, e veja que o recurso foi ativado lá em cima. Então, a partir desse momento, você pode escolher as disposições ali das janelas que estão abertas. E sabendo dessa informação, nós encontramos agora o nosso gabarito na letra E, porque esse atalho ele abre o menu de layouts para posicionamento de janelas na tela. Considerando os atalhos de teclado do Windows 11, qual combinação de teclas permite abrir diretamente o explorador de arquivos? O explorador de arquivos é o programa dentro do sistema operacional com o qual você consegue criar suas pastas, manipular seus arquivos, mover de um local para o outro, fazer cópias. Então, rapidamente, faça aí as suas anotações para você ampliar o seu conhecimento com todos esses atalhos aqui diretamente na nossa tabela. Então, por meio do atalho Ctrl D, é possível mostrar ou ocultar a área de trabalho. O atalho Windows R, que eu já comentei, abre a janela do executar. O Windows mais L é utilizado para bloquear o computador ou trocar de usuário. O atalho Windows E abre o explorador de arquivos. Então, aqui nós encontramos o gabarito da nossa questão. O atalho é o Windows mais E. E o atalho Windows mais I abre as configurações do sistema operacional, no caso, o sistema operacional Windows. Então, sabendo dessas informações, retornando para a nossa questão, nós encontramos o nosso gabarito na letra D, o Windows mais E, utilizado para abrir o explorador de arquivos. Um analista utiliza um computador com Windows 11 e precisa verificar em tempo real o consumo individual de CPU por processo, identificar qual aplicativo está utilizando maior quantidade de memória RAM e encerrar forçosamente um programa que apresenta a interface congelada, constituindo funcionalidade nativa acessível pelo atalho Ctrl+Shift mais ESC denominada. Então, pessoal, eu tenho certeza que essa questão aqui, você correu para o abraço, marcando o gabarito na letra B, porque você fez aí as suas anotações e sabe que o atalho Ctrl+Shift mais ESC abre diretamente o gerenciador de tarefas. Então, gabarito identificado aqui para a gente na letra B. E rapidamente, visualizando esse recurso na prática, para que você tenha aí a noção do que é que a questão está falando, do que é possível você fazer por meio do gerenciador de tarefas. Então, como o enunciado falou para a gente, é possível que você consiga visualizar, por exemplo, os programas que estão abertos. É possível que você consiga encerrar um programa que esteja travando o seu sistema operacional, então você finaliza essa tarefa. Você consegue também visualizar os aplicativos que estão ativos durante a inicialização do sistema operacional, consegue verificar exatamente o desempenho dos demais hardwares do seu computador, como por exemplo da CPU, que no caso é o processador, o uso de memória RAM. Então, exatamente o que a questão falou ali para a gente. Então, verificamos aqui a funcionalidade, o que faz o gerenciador de tarefas, assim como também vimos aqui o atalho que abre diretamente essa ferramenta, porque existe um outro atalho que você também consegue abrir o gerenciador de tarefas, mas que primeiramente você é direcionado para um menu, e dentro desse menu é que você escolhe a ferramenta gerenciador de tarefas. E qual é esse atalho? É o atalho Ctrl mais Alt
mais del ou delete. Então, muito cuidado, porque a questão ela pode trabalhar especificamente com um desses dois atalhos. Então, imagina só, a questão pede para você marcar a alternativa que contém o atalho que você abre diretamente o gerenciador de tarefas. E dentro das opções, lá você tem esses dois atalhos aqui. Então, você vai escolher o atalho Ctrl Shift mais ESC, porque esse é o atalho que abre diretamente o gerenciador de tarefas. Agora, você pode se deparar com outras questões que vão trabalhar com o gerenciador de tarefas, que traz o atalho Ctrl Alt Delete. Por quê? Porque é possível você acessar essa ferramenta por meio desse atalho também. A questão é que você tem ali características diferentes para esses dois atalhos. Então, muito cuidado para você não vacilar se a questão estiver sendo bem específica. E com essa questão, nós finalizamos aqui esse bloco de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o teu like, considere se inscrever no canal. Deixa aqui nos comentários quantas questões você acertou, para qual concurso você vem estudando. E para você que deseja aprimorar o seu conhecimento na disciplina da informática, você vai encontrar na descrição do vídeo o link para baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática para você fazer as suas anotações e chegar bem preparado no dia da sua prova e trazer a sua tão sonhada aprovação e mudar de vida. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo.